Boa noite a todos. Bem-vindos ao Encontro com o Evangelho. Vamos iniciando esse nosso momento de aprendizado, de reflexão, nos ligando aos benfeitores amigos que com toda certeza se encontram unidos a nós, nesses propósitos que temos de aprender a servir, em nome de Jesus. Mestre amado, derrama tuas bênçãos sobre cada um de nós, que possamos aprender, através dos seus ensinamentos, a sermos pessoas melhores, a sermos fraternas, compreensivas, ativas no trabalho do bem da humanidade. Nos fortaleça, Jesus, para que possamos vencer nesses momentos difíceis, para que não nos deixemos envolver pelas situações tristes, mas que sim tenhamos essa certeza absoluta do seu amparo, que tenhamos essa certeza de que o Senhor está no leme de tudo, nos conduzindo da melhor maneira possível. Jesus querido, que juntos possamos chegar a Deus, nosso Pai, e nessa prece agradecermos ao Pai pela vida, por este encontro que nos oferece oportunidades de relembrarmos a passagem da vida de Jesus aqui na Terra e de aplicarmos os seus ensinamentos no nosso dia a dia. E que tenhamos cada vez mais a certeza de que esse é o nosso caminho. Sê conosco, Jesus, sê conosco, Pai, e que os bons espíritos estejam nos envolvendo, nos estimulando, nos impulsionando ao bem e ao aprendizado. Vamos rogando para que essa espiritualidade amiga envolva o Mário em vibrações de muita luz, de amor, para que ele possa, amparado por esses benfeitores, transmitir a mensagem de hoje e que nossos corações estejam atentos para compreender e que a nossa vontade esteja firme para vivenciarmos aquilo que será falado hoje. E assim, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, iniciamos esse encontro dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, boa noite a todos. Hoje o tema escolhido fala sobre ajudar. A doutrina espírita revive, então, o cristianismo da primeira hora e nós vemos lá as lições de Jesus, todas ajudando, né? Jesus servindo, e ele mesmo disse que veio para servir e não para ser servido. Então, o tema fala de ajudar. Encontramos uma passagem de Filipe, um dos 12 apóstolos, que exatamente ele trata desse tema, ajudar. Filipe era muito jovem, né? E o espírito Filipe já trazia conhecimentos e mais espiritualistas, tanto que ele amava, admirava, meditava com as diferentes formas de vida. Quando ele via um vegetal, uma árvore, uma planta, quando ele via uma flor, ou mesmo no mar,
ele era pescador também, ele admirava as formas de vida, as cabras, os carneiros por onde passava. E ficava meditando. Como Deus é maravilhoso, tantas formas de vida, é uma cadeia de ligação dessas vidas todas. E aquilo era uma constante na cabeça de Filipe. Um dia, como sabemos, os pescadores acordam pela madrugada e partem para fazer a pesca, e logo cedo já tem os peixes e as pessoas compram lá nos lugares determinados pelos pescadores. Um dia, depois da pesca, uma manhã, ele estava admirando o mar, que ele também via uma forma de vida no mar, e pensava: quanta vida tem aí dentro dessa imensidão de água? Quantos seres estão vivendo aí? E estava meditando. De repente ele reparou, aportou um barco, e do barco desceu um senhor carregado de objetos, lotado, quinquilharias. Ele interrompeu a sua meditação, o seu pensamento, a sua reflexão, correu até aquele senhor e disse: posso ajudá-lo a transportar os seus objetos? O senhor agradeceu a bondade daquele jovem e falou: puxa, como está em falta. Quer dizer, já estava em falta. O jovem oferecer ajuda a um senhor de idade mais avançada. E falou: para onde o senhor vai? Ah, eu vou até a hospedagem, a hospedaria, tal. Ah, eu conheço, eu ajudo o senhor até lá. E foi. Quando chegou na hospedaria, o senhor disse: olha, viajei muitas horas, estou cansado, eu gostaria de continuar nossas conversas. Pelo caminho, eles foram trocando informações, se apresentaram. E o senhor disse: olha, eu vou dar o meu apelido, porque meu nome você não vai saber guardar. Aquele senhor vinha da Mesopotâmia, que hoje nós conhecemos, né, como Irã, Iraque, e eu dele, mais particularmente, era na Pérsia. Há muita história da Pérsia, né? Tem filmes, tudo, para quem se interessar. E disse: olha, o meu apelido é Pontão. Um apelido diferente, né? Nunca ouvimos alguém ter o apelido de Pontão. O jogador de futebol até tem o apelido de ponta, né? Se joga na direita ou na esquerda, tem o apelido de ponta. Mas Pontão, Filipe não se conteve. Mas por que esse apelido? Ah, é porque eu sou um comerciante, sou um mascate, e eu estou em todas as pontas do negócio. Eu compro, eu vendo, se a pessoa quer uma coisa, eu arrumo, eu trago. Então, me chamam de Pontão. Eu consigo tudo. Tudo o que precisam, eu sei aonde encontrar. Vou te pedir licença para descansar um pouco, volte mais para o final da tarde, vamos continuar nossas conversas. E Felipe ficou impressionado com aquele homem, porque no caminho ele contava casos, contava histórias, e na sua juventude era informação que ele buscava. Ele queria saber de outros povos, outras formas de vida, outras culturas. Então, ele ficou maravilhado. E o dia demorou para passar para ele. Já para o Pontão, o dia passou bastante rápido. E Felipe, muito interessado em ouvir histórias daquele senhor, foi, no final da tarde, até ele. Quando Felipe chegou, Pontão disse: olha, deixa eu ver que história eu vou contar para você.
acho que eu vou contar a história um pouquinho de Zaratustra, que também é conhecido por Zoroastro, e que o Chico, certa vez, disse que Zoroastro, como Siddhartha Gautama, o Buda, e Sócrates, são auxiliares, são ministros de Jesus no planeta Terra. Então, ele começou a falar de Zoroastro. Zoroastro veio depois de Isaías, assim como Jeremias. Jeremias foi um profeta do povo hebreu. E Zoroastro foi discípulo de Jeremias. Os planos de Jesus são maravilhosos. No ano que vem nós vamos mostrar um pouco de alguns planos de Jesus, principalmente em relação ao Brasil, para que não fiquemos preocupados, nem tristes, nem desesperançados, porque tudo acontece conforme Jesus administra sob as leis de Deus. Então, ele disse, eu vou falar Zoroastro porque no Brasil usamos mais Zoroastros, alguns países usam mais Zaratustra. Foi discípulo de Jeremias, e Jeremias foi um dos grandes profetas hebreus, que tinha conhecimentos não só do Deus único, como Isaías, mas que também trazia revelações, verdades, que hoje nós vemos acontecer. Como profeta, ele as revelou. Então, diz Pontão, Zoroastro pregava muito a crença no Deus único. Olham que coisa mais planejada de Jesus. Encarna Zoroastro, encarna Jeremias na sequência de Isaías. Zoroastro atravessa as fronteiras, vai até o povo de Israel, aprende com Jeremias e volta lá para suas terras na Mesopotâmia e leva novos conhecimentos. Disse Pontão que Zoroastro escreveu 12.000. Não é pergaminho, ele escrevia em couro. Quando matava-se o boi, o couro, lá na Pérsia, era tratado e podia se escrever sobre ele. E ele deixou 12.000 couros escritos com esses ensinamentos do plano espiritual superior. Ensinamentos que vinham de Deus, ensinamentos que ele, como missionário enviado por Jesus, levou para o povo da Pérsia. Mas, contou Pontão, infelizmente as guerras, e principalmente a invasão de Alexandre, o Grande, muitos milhares desses escritos foram destruídos. Mas o pouco que ficou tem muito ensinamento. E um desses ensinamentos eu quero te passar, Felipe. Um desses ensinamentos de Zoroastro diz assim: a primeira coisa que devemos ter em nós é pensar com justiça. Então, todo o meu pensamento precisa estar amparado na justiça. Segundo, todo o meu falar precisa ser de justiça. Então, se eu penso, eu alimento a minha fala em justiça. E terceiro, eu preciso viver em justiça. Os estudos que temos nas escolas espíritas, do Self, falam isso com outra palavra, reforma íntima. Mas, na verdade, esse ensino já nos foi trazido lá por Zoroastro.
a pensar, a falar e a viver em justiça. Por quê, Felipe? Porque dessa forma estaremos acertando. Dessa forma nós podemos fazer o mundo melhor. Eu não sou muito um modelo para isso, porque como comerciante, como mascate, às vezes eu quebro um pouco essa regra no falar e no agir. Mas todo espírita também quebra, ora por isso, ora por aquilo. Por isso que ele é espírita. Ele está aprendendo a controlar em si, a pensar, a falar e agir, amparado na justiça. E Felipe ficou maravilhado com aquilo, porque se eu pensar, se o meu pensamento for voltado à justiça, eu vou poder ajudar melhor as pessoas. Porque a questão dele era ajudar. Possivelmente, antes de encarnar ou reencarnar, como Felipe, ele deixou marcas profundas no seu perispírito com a questão do ajudar. Às vezes nós temos isso, alguma coisa nos cresce aos olhos e nós não conseguimos fazer, embora muitas pessoas façam. Aquilo parece uma violência, se fizermos. E é uma banalidade para tantas pessoas. Por quê? Isso são marcas. Kardec codifica assim. São marcas que o perispírito traz para chamar a atenção quando estiver cometendo o mesmo deslize de outras vidas. Então, isso Felipe carregava. E Felipe ficou maravilhado com mais um tanto de conversa e passou dias pensando, refletindo. E quando estamos bebendo de um novo saber, desfrutando de novos conhecimentos, causa uma certa euforia interior e nós acabamos quebrando um pouco a nossa rotina de vida. E no caso de Felipe, essa quebra de rotina levou à insônia. Em uma noite, já era madrugada, o início da madrugada, ele cansou de virar na cama, levantou, pegou o barco, entrou no mar. Havia uma regra entre os pescadores de não entrar no barco sozinho, porque o mar tem os seus segredos, tem as suas mudanças climáticas, e sozinho a chance de ter um problema sério é muito grande. Então, o que fez Felipe? Ele queria o contato com o mar. Ele sentia a necessidade de estar sozinho com o mar. E o que ele fez? Entrou no barco e ficou margeando o mais perto que ele pôde da praia. Em determinado momento, ele ouviu o nome dele. Felipe. Ele olhou, não viu ninguém. Felipe, não tinha ninguém. Felipe, não tinha ninguém. E ele ficou curioso. Quem me chama? Olhava para a água, via a sua imagem, mas num determinado momento ele olhou para a água e não viu a sua imagem. Ele viu outro rosto. E ele ficou impressionado. E aquele rosto falava com ele. Era a voz que ele estava ouvindo. Ele se sentiu perturbado, estranho. O que? Eu estou bem? Estou com saúde? O que está acontecendo comigo? Ali, diante dele, aquela voz disse: não se assuste. Tampouco tente entender o que está acontecendo. Nós aqui entendemos. É um efeito mediúnico. Que também não é o caso aqui de estar estudando. É estudado no primeiro e no segundo ano da Escola de Educação Mediúnica no CELF. E aquela voz disse:
Não te assuste, não queira entender o que está acontecendo. Eu te trago a paz, eu te dou a minha paz. Eu quero você em paz, mas eu tenho uma mensagem para você. Nós já estivemos juntos aí na Terra, mas você não quis me acompanhar. Eu te convidei, eu forcei. Você dos que estavam à minha volta era o que eu mais apreço tinha. E eu te amo desde antes daquela vez que estivemos juntos aí na Terra. Mas você se entregou à vida e não deu ouvidos àquilo que eu falava, àquilo que eu trazia. Eu sou Zoroastro. E eu tenho um pedido para te fazer. Você receberá um convite do mestre, dos mestres, aquele que está acima de todos na terra. Não recuse como fez comigo. 6 séculos se passaram. Agora, novamente, você vai ter a oportunidade de atender a um pedido e segui-lo. Eu imploro a você, de tanto amor que carrego por você, aceite o pedido que virá. Eu me despeço em paz e quero que você fique com a minha paz e que aceite o convite. Você saberá quem é. Felipe já estava com a cabeça fervendo de algumas informações que Pontão havia passado. Agora surge diante dele aquele que Pontão chamava de mestre. E esse mestre diz que há um mestre acima dele e que iria me convidar para segui-lo. Ele orou, que é uma grande lição. Seja no momento de tristeza, seja no momento de euforia, esse é o momento de orar. Qualquer um dos extremos. Porque é o momento de agradecer, é o momento de se fortalecer, é o momento de buscar o plano espiritual superior. E ele orou fervorosamente. Pegou o barco, levou até a borda, vinha caminhando pela areia quando seus amigos de pesca já estavam chegando. Ué, Felipe, onde você estava? E ele, evidentemente, que ponderou. E há situações que não devemos falar. E se falarmos, tem que saber exatamente para quem falar. Às vezes o mentor nos fala, às vezes o mentor da casa, às vezes um outro mentor. E nós precisamos ter discernimento para, se for falar, saber com quem falar. Ou aguardar que as coisas aconteçam, depende daquilo que ele vem e traz. Filipe administrava, era jovem, mas administrava em si aquelas informações todas, sem transparecer aos amigos de pesca. Logo, acontecem os convites para um, para outro, para outro. E chegou a vez dele. E faziam parte do grupo que Jesus convidou. Eram 500 na Galileia. Há um livro sobre isso. E ficaram os 12. E ele entre os 12. Mas notem, há poucos dias falamos de Emmanuel, que recebeu um convite de Jesus no século I e só sublimou no século XVI como padre Nóbrega. No século VI ou VII antes de Cristo,
Zoroastro convidou Filipe, e 6 ou 7 séculos depois, 8 séculos depois, se for 7 antes de Cristo, 1 depois são 8. Ele aceitou o convite. Então, às vezes nós deixamos escapar séculos de progresso na dor e no sofrimento por apego às coisas na vida material. Então, ficou gravado na sua mente: não recuses o convite do mestre dos mestres. E foi automático a aceitação dele. E na convivência com Jesus, eu estou encurtando porque a história é bem longa. Nos encontros com Jesus, já mostrei alguns aqui, certa vez ele pôde perguntar a Jesus: Mestre, explique-nos sobre ajudar. Aquilo incomodava. Há não sei quanto tempo. Ele já tinha vontade de ajudar antes. Depois conheceu o Pontão. E depois da conversa com Zoroastro, aquilo crescera muito dentro dele. Quero ajudar. E naquele momento que ele pergunta, ele lembra uma fala de Zoroastro. Zoroastro disse: eu também sou discípulo do mestre que irá te convidar. Quer dizer, Zoroastro se coloca numa posição de humildade, até para incentivar, né? E aí Jesus diz: ajudar, por exemplo, é vestir aquele que está nu. Mas não interrogar porque ele está naquela situação. Porque se você ajuda a vestir, você coloca em constrangimento quando pergunta por que você está nessa condição. A condição que cada um de nós está é pela autorização do Pai. Então, isso não é ajudar. Dê a roupa, mas dê o abraço. Levante, estimule, encoraje a seguir a vida. Estender a mão ao que pede é muito correto. É ato de caridade, é ajudar. Mas estender a mão e falar: por que você não muda de vida? Por que você não se esforça para mudar de vida? É desumano. É ato que não cabe em quem quer ajudar. Ajude. Não fale nada, não cobre nada, não oriente nada. Dar conselhos apenas se você viver os conselhos que está dando. Se você vive, você pode falar com conhecimento de causa. Mas se você lê, estuda, entende e fala, é palavra sem vida, porque você não vive. Então é preciso viver. Por isso aprender, por isso diz o Espírito Verdade no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre amai-vos e instruí-vos, porque instruindo aprendemos. Aprender, colocar em prática é amar. Amar e instruir. Instruir e amar. Então, mais ou menos o que Jesus está falando aqui para Filipe. Levantar o caído é muito bom. Levantar o caído no álcool, no sexo, levantar o caído
nos diferentes erros da vida é ajudar, é ato de caridade. Mas levantar porque ele caiu e se machucou e dizer, eu te falei para parar com uma. Não tem caridade. Não é ajudar. É se colocar numa posição que não estamos. E se nós repararmos, Jesus nunca criticou ninguém, a não ser no templo, porque o templo tinha virado um mercadão, né? E ali ele falou duro. Mas, diante da mulher adúltera, o que disse ele? Alguém te acusa? Nem eu. Vai, não peques mais. A mulher hemorrágica, Jairo, a filha de Jairo. Em todos os casos que vemos a participação de Jesus, ele cura, ele levanta, ele abraça, ele consola e não fala mais nada. A recomendação é: não erres mais. Mas ele tinha autoridade moral para falar isso. Eu não posso falar para ninguém não errar mais. Eu não sou espírito perfeito. Eu não sou espírito puro. Eu posso não perceber, mas eu tenho meus erros. Alguns até eu conheço. E me esforço. Mas também sei que vai tempo. Então Jesus ensina Filipe o que é ajudar. Ajudar é ajudar. Não é sair falando, se não fosse por mim, aquele lá não estaria bem como está hoje. Não. Isso é sobrepor a Deus. Não é nem a Jesus, é a Deus. Porque cada um de nós alcança aquilo que merece de acordo com as leis de Deus. Não porque esse ou aquele ajudou. Não porque esse ou aquele fez ou não fez. Então, todos nós, ao ajudar, é fazer o ato, virar a página e seguir a vida. Porque se ficar lembrando do que fez, é o orgulho tomando lugar. E a ajuda passa a ser um problema. Já pensou se o Chico ficasse pensando cada família que ele socorreu? Ele não teria tempo de cuidar das outras. Já pensou se no selfie ficássemos com uma relação dos obsidiados, curados, dos enfermos, curados? Onde nos levaria isso? A perder tempo para tratar a obsessão de outros, para tratar da cura de outros, para tratar de acolher outros. Então vira a página. Vamos fazer outra vez, e mais outra. O nosso progresso passa pelo trabalho, que é uma das leis de Deus, a lei do trabalho, que leva junto com ela a lei do progresso. Então, ajudar é fazer o melhor que tem dentro do coração junto com a ajuda. Se eu vou doar uma blusa, por que eu não posso, antes de levá-la para doar, vibrar sobre ela esperança, força, coragem, resignação, para quem quer que vá, não me importa quem vai usar, mas quem for usar receberá esse magnetismo que eu estou doando através de vibração. Olha que alcance de ajuda sem saber a quem. Numa outra casa espírita, tinha lá os trabalhos lá de bazar, que chamava Pechinchão. Nós vibrávamos em tudo aquilo que tinha lá. E as pessoas que levavam para os seus lares paz, harmonia, serenidade.
E ouvindo Jesus, Felipe digeria tudo aquilo, Zoroastro, Pontão, Jesus. E o ensinamento foi assentando na sua consciência. E ele percebeu que ajudar, e é essa a lição para nós, que ajudar é fazer sempre o melhor. Sempre. Sempre. Qualquer oportunidade. Me pedem um copo d'água, é eu pôr a melhor energia que eu tenho para servir o copo d'água. Eu tenho tantas oportunidades. Agora, também compreendeu, com as palavras de Jesus, a não concordar com coisas erradas. E aqui está a grande lição para todos nós. Acolher, mas não concordar com a coisa errada. E é difícil, porque sai de dentro um vulcão. Como é que você não está enxergando a coisa errada? Abafa esse vulcão, faça o melhor que você pode. Depois se tranca num quarto, no banheiro, no fundo do quintal e grita. Senão, a tua ajuda não vai servir de nada. Porque à medida que você ajuda, levanta, apoia e critica, anulou. Anulou porque o outro vai gerar uma energia ruim e vai envolver você. Então, Felipe entendeu. Ajudar, fazer o melhor sempre, sempre. Sem acrescentar palavra alguma. Se acrescentar é, você está melhor? Você está bem? E não as coisas que às vezes escapam das pessoas. Então, acolher, apoiar, levantar, socorrer. Guardou Felipe no silêncio da alma. Só interessa para a alma. Não interessa para o corpo físico. Por que não interessa? Porque o corpo físico vai ficar aqui. A alma vai seguir. Então, a alma deve ficar feliz por ter ajudado alguém. E o corpo físico é o grande instrumento de trabalho da alma. E como ficava um ponto de dúvida, Jesus houvera dito ainda a Felipe, Felipe, Deus, às vezes, usa as pessoas, as pedras, os animais, a água, para nos passar as suas mensagens. Porque Jesus sabia que Zoroastro havia dito a Filipe. E acrescentou, acostume-se com a ingratidão. Porque nem todos estão prontos para agradecer o bem que recebe. E poucos dias depois, Filipe viu Jesus curar os 10 leprosos e viu quantos agradeceram a Jesus. Mas Jesus não veio aqui para receber agradecimentos, veio aqui para servir. Então, ajudar é servir, não importa quem. Ajudar é manter uma psicosfera mais saudável possível em todos os ambientes, para que assim todos os ambientes fiquem melhores, começamos em nós, nos nossos lares, e vai irradiando em todas as direções até o planeta. Ajudar, fazer o melhor, sem esperar sequer o agradecimento. Isso fica para o tempo certo da pessoa despertar a sua consciência. Tenho boas reflexões com Felipe, com a dica que ele nos dá
de ajudar e as palavras maravilhosas de Jesus para que ajudemos de fato e para que não pensemos estar ajudando e, na verdade, estamos dando com uma mão e tirando com a outra. Estamos apagando o incêndio e acendendo outra chama. Boa noite a todos e muito obrigado. Se tiverem perguntas, fico à disposição. Então, não temos perguntas. Vamos agradecendo a oportunidade dessas reflexões tão importantes. Agradecendo a Deus pela vida e oferecendo a nossa ajuda através do pensamento, da doação do nosso amor. E assim vibremos pela paz em nosso planeta Terra. Vibremos pelo entendimento e fraternidade entre os homens. Pela compreensão entre as nações, entre os povos. Vibrando saúde a todos os doentes. Que eles recebam um lenitivo para suas dores. As vibrações de fortalecimento, de esperança e de coragem. Vibremos para que a luz do Evangelho possa envolver todos os lares, todos os corações deste planeta, para que possamos ser pessoas melhores, mais fraternas, e que todos saibamos ajudar de verdade. Que os nossos lares possam receber essas vibrações de compreensão, de apoio, e que tenhamos a sabedoria nessa ajuda tão necessária nas nossas casas, no nosso local de trabalho, enfim, em nosso meio que convivemos. Que tenhamos esse olhar de compreensão, de compaixão, de entendimento para os outros e também para nós mesmos. Que possamos aprender a enxergar as qualidades que trazemos latentes, a confiar na nossa capacidade de superação e de desenvolvimento de potencialidades. Que enxerguemos, nesse momento difícil, a oportunidade do aprendizado e da sublimação. Que nesse instante, essas energias radiosas de Jesus envolvam a cada um de nós, nos banhando em energias de esperança, de renovação e de fé. Que os nossos lares, familiares também possam ser beneficiados por essas vibrações que estão sendo irradiadas a cada um de nós. E que possamos permanecer assim firmes no propósito de aprendermos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus, nos tornando discípulos do nosso Mestre tão amado. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.